Ok, pessoal, então vamos falar aqui sobre um pouco sobre a Lei Geral dos Gases Perfeitos, tudo bem? Antes de a gente responder a questão, vamos só comentar aqui um pouco sobre a equação geral dos gases, né? O que é que diz essa equação geral dos gases? Primeiro, nós temos essa seguinte situação aqui, ó. Eu vou ter uma porção de gás com uma determinada pressão, volume e temperatura, né? Então, ele está aqui no estado termodinâmico inicial. Em seguida, ó, eu vou alterar essas grandezas aqui, ó. Mas como é que eu vou alterar? Diminuir aqui o tamanho do recipiente, né? Vou aumentar a temperatura desse gás, questão de pressão, certo? Então, ó, eu alterei aqueles estados termodinâmicos iniciais, né? A pressão 1, volume 1 e temperatura 1, ó. Agora eu vou chamar aqui de pressão 2, volume 2 e temperatura 2. Lembrando que para esse exemplo, a massa do gás, né, ela continua a mesma, tá certo? Então, de acordo com a equação de Clapeyron, o que é que ela nos diz? Ela nos diz que pressão multiplicado pelo volume é o número de mols multiplicado pela constante universal vezes a temperatura. Então, isso aqui seria a equação de Clapeyron, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa temperatura aqui, ó, e passar aqui para o primeiro membro dividindo. Então, eu vou ter isso aqui, ó, pressão, volume e temperatura é o número de mols vezes a constante universal. E o número de mols e essa constante universal aqui, ó, vai nos dar uma constante, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que se eu aplicar esse conceito aqui, ó, nessa situação inicial e nessa situação final, para essa mesma massa de gás, eu vou chegar a essa equação, ó, P1, V1, T1, certo? Pressão 1, volume 1, temperatura 1, igual, né? Pressão 2, volume 2 e temperatura 2, tudo bem? Então aqui, ó, nós temos a equação geral, né, a lei geral dos gases perfeitos, ok? Aqui, o que a gente pode deixar como observação seria a questão aqui da temperatura. Ó. Lembrem-se que essa temperatura aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, essa temperatura ela tem que ser em Kelvin, tá certo? Então essa temperatura vai ser em Kelvin. Então vamos ver aqui, ó, em relação a essa primeira questão aqui. Uma certa massa de gás estava contida, né, em um recipiente de volume 20 litros. Então, volume 1 igual a 20 litros. A temperatura 1 ó, igual a 27 graus Celsius. E uma pressão 1 igual a 4 atm. Beleza. Ela foi transferida para um reservatório de 60 litros. Então, esses 60 litros aí, ó, seria a nossa pressão 2. Ou, desculpa, o nosso volume 2. Então, volume 2, 60 litros. Há uma pressão agora, ó, pressão 2 de 2 atm. Deixa eu botar isso bem aqui também em letra minúscula. Ok? Pronto. Aí a pergunta é, qual é a nova temperatura dessa massa de gás?
Ou seja, eu quero saber a temperatura 2. Pessoal, primeiramente aqui, ó, a gente tem que transformar essa temperatura de 27 graus Celsius, eu tenho que transformar ela para Kelvin. Como é que eu faço essa transformação? Então vamos ver aqui, ó. A temperatura Kelvin é igual a quem? Temperatura Celsius mais 273. Qual é a temperatura Kelvin aí? Aliás, qual é a temperatura Celsius? 27, né? Então vai ficar assim, ó, temperatura Kelvin é igual a 27 mais 273. Logo, a temperatura Kelvin é igual a 300 kelvins. Pronto, já sei a minha temperatura 1. Agora, pessoal, vamos substituir todos esses valores aí, ó, na minha equação geral. Então vamos botar aqui, ó, P1, V1, T1 igual a P2, volume 2, temperatura 2. Quem é a nossa pressão 1? 4 atm. Vamos botar aqui. Volume 1, 20 litros. Temperatura 1, ó, muito cuidado, não é o 27 graus Celsius, porque nós transformamos ele para Kelvin, né, que é igual a 300. Pressão 2, 2 atm, né? Volume 2, 60 litros. E a temperatura 2, ó. Quanto é que vale a temperatura 2? É o que nós queremos descobrir. Ó, então aqui a gente pode, antes de fazer multiplicações, podemos cancelar. Ó. Como é que ficaria isso aqui? Ó? Este zero do 20 eu posso cancelar com o zero aqui do 300. Tá certo? Esse 2 aqui, ó, que sobrou, né, do 20, eu posso simplificar ele com esse 30. Ó. Então, bem aqui eu vou deixar o número 1. E aqui vai ficar 15, né? Beleza. Então, continuando aqui, nossa equação agora vai ficar assim. Ó. 4 sobre 15 igual 2 vezes 60, né? 120, dividido por T2. Vou fazer o produto do meio pelos extremos. Ó, vou fazer isso aqui agora. Produto do meio pelos extremos, beleza? Então, eu vou ficar com a seguinte situação. Ó. 4T2 igual a 15 vezes 120. Então, T2 é igual a 15 vezes 120 dividido por 4. Pessoal, nesse caso aí eu posso simplificar o 120 por 4. Ó. 120 dividido por 4 é igual a 30. Então aí eu vou ter minha temperatura 2 agora, fazendo a seguinte operação. Ó. T2 é 15 vezes 30. T2 é igual a 15 vezes 3 é 45, acrescentando 0, 450 kelvins. Então, essa é a nossa nova temperatura. Na questão não está pedindo a unidade, né? Eu posso deixar em Kelvin, mas se a pergunta fosse assim, determine a temperatura em graus Celsius. A temperatura em graus Celsius, ó, seria isso daqui, ó. Temperatura Celsius é a temperatura Kelvin menos 273. Ou seja, temperatura Celsius é igual a 450 menos 273. Quanto é que seria 450 menos 273?
Fazendo essa conta aí, a gente vai chegar a 177 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Então aqui, né, a gente fez um exemplo, né, de questão envolvendo a Lei Geral dos Gases Perfeitos, tá bem? Na próxima próximo conteúdo a gente vai trabalhar sobre as transformações gasosas, ok? Então aqui a gente finaliza essa aula, né? Um grande abraço e até a próxima.